Segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Bora de polêmica! Vamos falar sobre essa briga aí, né? Envolvendo o presidente do STF, Alexandre de Moraes, e Elon Musk, dono da rede social X, ou X, ou o antigo Twitter, que está suspensa no Brasil. Lembrando que o aplicativo começou a ser suspenso já no início da madrugada do último sábado, e o Rômulo Pinheiro, ele que é o nosso colunista, direto de Brasília, ele que é professor, advogado, está sempre por aqui comentando os principais acontecimentos, vai falar sobre o assunto. Rômulo, bom dia para você. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, um forte abraço aí pro Dayan, e hoje vamos falar sobre essa polêmica do final de semana, que tem muita coisa para render ainda. Um forte abraço, Rômulo, bom dia a você, obrigado pela sua gentileza. Começar a semana contigo aqui, nos trazendo o assunto do momento, que tem muitos detalhes a serem observados. Rômulo, obrigado pela conversa. O pessoal tá comentando, quando eu falo pessoal aqui, né, como se a gente estivesse aqui na rua conversando, mas assim, muita gente comenta, meu Deus, censura, tá proibindo. Então explica o que o Alexandre de Moraes quer e o que o Elon Musk não está fazendo, por favor, que muita gente não está entendendo. Pois é, e claro que essas discussões, Max e Dayan, passam por aquilo que a gente sempre comenta aqui na coluna toda semana, que passa pela questão ideológica. Então as pessoas com posicionamento à esquerda, à direita, tendem a interpretar essas questões sempre de acordo com aquela sua ideologia. E por isso que uma ideologia nunca é ideal para que a gente comece a pensar de maneira mais aberta. A ideologia nos fecha numa caixa e essa caixa aí, em verdade, pode não ser a mais adequada para interpretar essas questões de realidade, né? Porque esse caso específico envolve sim um contexto político, envolve questões que transitam entre a liberdade de expressão dita de um lado, ou pelo menos evitar abusos de outro lado, enfim. Mas o que é essencial nesse ponto, Max Dayan, é saber o seguinte: existe uma regra dentro da lei civil que estabelece o marco civil da internet, e essa legislação, ela determina, por exemplo, que essas empresas de comunicação, essas empresas que transitam nas redes sociais, elas precisam ter um representante legal no Brasil. Tem que haver uma representação legal no país. Isso por quê? Em caso de abuso na sua utilização, para ser possível responsabilizá-las aqui no território nacional. Então, o grande entrave hoje, na verdade, é a saída, é a retirada da representação da rede social X, antigo Twitter, aqui do Brasil. Porque a alegação é de que o ministro Alexandre de Moraes estaria cerceando o direito de liberdade, de atuação da empresa, teria ameaçado a presidente do Twitter, do X, de prisão por não cumprir regras. E em razão disso, agora em agosto, no último dia 17, então, Elon Musk resolveu retirar a representação do Brasil da rede social X. Isso, claro, contraria a norma brasileira no sentido dessa necessidade. O ministro Alexandre de Moraes, contrariando inclusive as regras de um bom processo civil, um bom processo penal, determinou a intimação pela própria rede X de que ele havia determinado essa suspensão das atividades. Enfim, há uma polêmica muito grande. Por quê? Porque nós estamos diante de um contexto político, sim, em que a empresa se recusa a passar ou ser mais transparente nas suas informações e também a retirar os conteúdos que também tem contexto que degride a situação política do país. Há uma série de abusos que, de certa forma, a empresa não vem cumprindo com as determinações legais, e isso gerou, então, do lado da justiça brasileira, uma série de determinações para que isso fosse reavaliado, o que não foi, o que não vem sendo. Elon Musk costuma dizer que a sua rede é aberta, que não vai cercear decisões ou não vai se submeter a decisões da justiça brasileira. Em outros países a coisa não funciona da mesma forma. O interesse, quando há um interesse econômico em outros países, há uma flexibilidade maior do Twitter, do X, enfim. Aqui no Brasil isso é um pouco diferente. Então esse embate, sim, tem o contexto político por trás, mas definitivamente hoje há um caráter objetivo, Max Dayan. O Twitter, o X, melhor dizendo, precisa ter uma representação legal no país.
e não está cumprindo essa determinação, e aí, neste caso, a lei prevê essa possibilidade de suspensão dessas atividades. E a gente fala da questão dessa queda de braço entre o presidente, o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Assim, para o grande público, que como não tem a leitura que você está tendo sobre esse fato, que algo é mais sério do que apenas a questão da suspensão das atividades desta rede social. É porque o Elon Musk pensa que aqui no país não tem lei, agindo desta forma, de não querer obedecer. E essa queda de braço está envolvendo cada vez mais outros fatores, outros agentes também, Rômulo. Pois é, Dayan. Inclusive, a gente pode pegar um paralelo com o próprio Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook, que em algum tempo travou essa batalha aí contra o judiciário brasileiro, mas resolveu ser flexível a essas determinações e continua com suas atividades no Brasil costumeiramente, em que pese algum problema ou outro, mas continua mantendo suas atividades no Brasil. Então há uma queda de braço grande entre esses órgãos e o STF, neste momento, está votando, os ministros estão votando a decisão do ministro Alexandre de Moraes no final de semana. Então, só para deixar bem claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo, nenhum ministro dá uma decisão desse porte, ainda que seja Alexandre de Moraes, que é caracterizado como um ministro superpoderoso dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, mas ninguém dá uma decisão desse porte sozinho. O ministro conversou com vários dos seus colegas durante o final de semana e deliberou essa possibilidade, tanto é que essa decisão que foi monocrática, que foi em caráter de decisão única, já está sendo colocada a decisão colegiada a partir de hoje. E aí tem um outro detalhe que passou batido por muita gente, é porque se imaginou que fosse levar a plenário. E aqui, Dayan e Max, há uma pressão também dos próprios outros ministros para que essa decisão seja chancelada de maneira uniforme pelo Supremo, não somente por um ministro ou por uma turma especificamente. É bom lembrar que são duas turmas lá no Supremo Tribunal Federal. Em matéria criminal, por exemplo, essa primeira turma é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Flávio Dino, além do ministro Zanin e do ministro Luiz Fux. Esses 5 votarão, a partir de hoje, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E só para adiantar, antes que alguém pergunte, isso é regimento interno do Supremo. Essa questão ela passa, então, pela turma na qual o ministro é composto. No caso, o ministro Alexandre de Moraes compõe a primeira turma do Supremo e, nesse caso, vai ser julgado pela primeira turma, sendo que o ministro Flávio Dino acabou de votar neste exato momento, chancelando a decisão de Alexandre de Moraes. Falta um voto de Carmen Lúcia, que também deve votar a favor de Alexandre de Moraes, combinando com Alexandre de Moraes o voto, tendo em vista que nas últimas semanas ela chancelou, junto com o próprio Flávio Dino, a decisão de Moraes pela suspensão da atividade da plataforma X. E ainda tem votos aí de Luiz Fux e de Cristiano Zanin, que são votos que são incógnitas, a gente não sabe muito bem aí como é que eles devem votar, mas são 5 ministros. A tendência é que essa decisão seja mantida, posto que já está 2-0. Né, pois não, Dayan? Não, só 2 favoráveis já, né? Já são 2 favoráveis à manutenção desse voto. O relator pode decidir, inclusive o relator pode até decidir se vai a plenário ou não esse julgamento, mas obedecendo estritamente o regimento do Supremo, o relator decidiu mandar a primeira turma, e a primeira turma é composta por 5 ministros, sendo que 2 já votaram. Carmen Lúcia deve votar nesse mesmo sentido, já fazendo maioria para manter a decisão de suspensão das atividades do X. É bom lembrar que essa sessão marcada no final de semana foi extraordinária, porque, em geral, as sessões virtuais elas duram uma semana aqui no Supremo Tribunal Federal. E nesse meio tempo o ministro tem até a última hora de sexta-feira para dar o seu voto, para depositar o seu voto lá no plenário virtual. E em razão desse contexto político, dessa discussão toda, a decisão da primeira turma foi de manter uma sessão de apenas 24 horas para que isso seja deliberado de maneira mais urgente, tendo em vista toda a complexidade da questão e a repercussão que está sendo dada aqui no país. Então, a tendência até o final do dia de hoje, pelo menos 3 votos a favor da manutenção de Moraes, e há uma tendência também de que Zanin vá no mesmo caminho. É muito provável que esse seja um 4-1 ou até mesmo um 5-0. É o que se discute aqui em Brasília. No mínimo 3
já deve fazer essa maioria até o início da tarde. Agora, Rômulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Da mesma forma que essa notícia repercute, muita gente está se questionando o que vai acontecer daqui para frente, não só em relação à votação. Porque, de um lado, nós sabemos que Alexandre de Moraes, nós sabemos que as leis brasileiras não vão afrouxar por conta do Elon Musk. Isso aí é bem claro. Você, analisando esse contexto, com toda a sua experiência e até essa dinâmica internacional e esse contexto de briga, digamos assim, você acha provável ou pouco provável que Elon Musk ceda, que ele possa, de alguma forma, aceitar alguma coisa para, quem sabe, voltar a normalizar o serviço no Brasil? Olha, Max, até o momento a gente trabalhou aqui com fatos e agora vai uma opinião desse que vos fala. Porque a tendência nos outros países, como havia dito no início do comentário aqui, Elon Musk não é uma pessoa muito fixada em ideais inflexíveis, né? Elon Musk é bastante pragmático nas suas atuações em outros países. Por exemplo, na China há um acordo muito bom com o governo chinês, entre outros países também, que há um certo interesse. Então, não podemos dizer que Elon Musk é alguém, um idealista, que não vai se prender a um suposto acordo, até porque aqui no Supremo também há pressão de outros ministros para que essa decisão seja também flexibilizada. Para você ter uma ideia, Max, houve a determinação, porque o X foi multado várias vezes por descumprir as normas da legislação brasileira, e o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão, o bloqueio das contas da Starlink, que é aquela operadora de internet via satélite que atua muito, inclusive, na Amazônia. E há uma pressão para que Alexandre de Moraes flexibilize esse bloqueio dessas contas, porque vai inviabilizar o uso da internet, até mesmo em regiões bem remotas aqui do nosso país. Então, os outros ministros também estão conversando para ver essa flexibilização. E, claro, Elon Musk também tem interesse em manter suas atividades no Brasil. Então, em razão desse perfil mais pragmático do dono da plataforma X, e pragmatismo no sentido que eu quero dizer, mais entender, fazer eventualmente acordos, ainda que não sejam totalmente de vontade própria, e também aqui do Supremo há uma pressão para que não arranhe a própria imagem do Supremo, porque aqui a gente está falando de uma questão legal, de uma questão objetiva, mas há uma pressão social de que isso passe uma imagem de censura, que o ministro está já tem essa pecha de superpoderoso e que manda e desmanda nas leis brasileiras. De certa forma, o ministro age de maneira, às vezes, um pouco além do que é necessário, mas essa visão que o Supremo quer evitar para não arranhar a própria visão institucional que as pessoas têm do Supremo Tribunal Federal. Então, para que haja um acerto em que uma flexibilização do próprio ministro nas suas decisões, bem como para que Elon Musk também ceda e determine a reabertura da empresa X aqui no Brasil com um representante legal. É bom lembrar que Elon Musk informou na própria rede que ia vazar as determinações abusivas que o ministro teria feito para a presidente anterior. Até agora não fez, mas sim, é possível, respondendo a sua pergunta, esse acordo pelo perfil do dono da empresa e também pelo Supremo Tribunal Federal, que deseja, então, flexibilizar essa imagem que hoje passa para grande parte de pessoas de que é um órgão censor da liberdade de expressão aqui no país. Meu amigo, vamos acompanhar, ainda teremos muitos capítulos dessa novela, Rômulo, porque não vai acabar tão cedo esse cabo de guerra. Com certeza, Max. E aí, na quarta-feira, a gente vai voltar aqui, com certeza, com o desenrolar dessa discussão, até porque nós temos até o final do dia de hoje para sair o resultado da decisão ou não, ou eventualmente alguém pode forçá-lo a levar para o plenário também. Não é uma hipótese descartada, muito embora até o momento os votos já estão sendo dados, ok? Até o final do dia de hoje, mas aqui tudo pode mudar, então eventualmente a gente pode solicitar e o próprio ministro Alexandre de Moraes levar a plenário, e aí a plenário não se sabe se essa decisão vai se manter, muito embora na primeira turma a proposta, vai ser uma projeção é que isso se resolva até o final do dia com a manutenção das suspensões das atividades da plataforma X aqui no país. Perfeito. Rômulo, obrigado, viu, pela conversa. Qualquer novidade é só ligar para cá, liga para o João que a gente coloca no ar, pode ser?
Pode ser, um abraço. Precisando de mim, qualquer novidade é só me ligar que a gente conversa aqui pessoalmente, aqui pela nossa rede virtual. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Tu estavas ontem acompanhando o jogo em loco ou não? Tava em Brasília? Ontem, eventualmente, estava no aniversário da minha filha, então não pude acompanhar em loco, mas com muita vontade de ter ido. E por não ter ido é que empatou, porque se eu estivesse lá, era a vitória na série. Olha, acho que seria o contrário, hein? Por você não estar lá, que o Paysandu conseguiu um ponto. Rômulo, espalha essas coisas, já estão me ameaçando aqui na rede social. Para com isso, pelo amor de Deus, para. Até a próxima, amigo. Gente. Forte abraço, amigo Pé Frio. Forte abraço, amigo Dayan em Macapá. Até mais. Ai. Bora, Dayan. De volta com o nosso Pautas do Dia. Já são 11 horas e 50 minutos. Muita gente com feijão no fogo. E a gente ainda tem outro assunto por aqui. Os desdobramentos do acordo político sobre as emendas parlamentares. Rômulo, isso está dando o que falar também, né? Olha, Max, e ontem, só contar um rápido bastidor aqui, eu estava ontem fazendo a minha atuação profissional lá no Superior Tribunal de Justiça, de uma sessão, eu participei ontem lá, e o Supremo é ali próximo, né, próximo do Superior Tribunal de Justiça, eu vi muitos carros, né, no caminho, já estava marcada essa reunião entre os poderes para um almoço, mas eu não estava me lembrando disso. Então, vi muito carro andando, aqueles carros, sabe, aqueles carros importantes que você anda por aí também, que tem o pessoal dirigindo, carro preto, sabe? Muita comitiva indo para lá para o Supremo, e aí eu me recordei desse almoço que estava agendado lá com eles, dei uns colegas meus lá do Supremo para perguntar, eles confirmaram, né? Estava tendo esse evento. E aí, informações depois chegaram, depois a gente procurou saber algumas coisas também, apesar de todo mundo ter saído aí nas fotos, nos principais noticiários, sorrindo, abraçando, com certeza almoçaram muito bem, mas lá nos bastidores parece que as coisas não foram tão tranquilas assim, porque a confusão toda está, Max, porque o ministro Flávio Dino suspendeu o repasse das emendas parlamentares, as chamadas, entre outras, as chamadas emendas PIX, aquelas emendas que não tinham um destinatário, na verdade, não tinha um projeto a elas vinculados, ou seja, chegava aqui no Legislativo em qualquer lugar do Brasil e não havia necessidade de vinculação a um projeto, a uma área de atuação. É a chamada emenda PIX, ou o que o ministro Barroso chamou ontem de transferência livre, no eufemismo, né, para dizer que eram aquelas emendas que chegavam sem qualquer tipo de projeto específico destinado a aplicá-las. Então, já havia uma briga grande aqui em Brasília nos bastidores, porque o Congresso, nos últimos anos, assumiu um protagonismo na execução das despesas do orçamento, e isso acabou variando, ou seja, alterando o jogo de poder aqui na capital. Há um tempo atrás, antes dos governos Lula 2 e Bolsonaro 1 aqui, o governo tinha o controle principal da execução das emendas, das verbas orçamentárias, e ele usava essa capacidade de aplicação desses recursos no jogo político aqui no Congresso. Então, o governo sempre negociou, desde a época da ditadura militar, ou redemocratização, melhor dizendo, melhor definindo, porque o governo militar não funcionou muito bem assim, mas pelo menos depois da redemocratização, quem tem o poder do dinheiro acaba definindo como é que funciona o jogo. Então, esse papel sempre foi do poder executivo em todos os governos. Agora, dos últimos 6, 7 anos para cá, essa regra foi alterada, com o Congresso assumindo esse papel de protagonismo, com as chamadas emendas do relator. Eles foram criando mudanças na legislação que autorizaram eles, membros do Congresso, a determinar, discriminar, e eles mesmos imporem para onde vai o dinheiro que a parte que lhes cabe está endereçada. Então, o Poder Executivo em geral, o último governo desse atual também, perdeu muito poder, a ponto de que, há um tempo atrás, dizia que quem governava o país era o Arthur Lira. E Rômulo, porque ele deu o poder nas mãos, definia para onde iria. Pois não. Até é só para exemplificar, e não perde o fio da meada, pelo amor de Deus, continua aí no teu raciocínio. Mas, só para trazer um exemplo, simplesmente é um filho chegando dinheiro pro pai, pede lá dinheiro pro papai, me dá R$100 aí. Pra quê? Não, só me dá.
É mais ou menos isso, Rômulo. Não pode, não tem como. Quem é que vai distribuir dinheiro por distribuir sem saber o que vai fazer? Porque dessa forma, dessa modalidade, é conhecido como baixa transparência. Quem gosta de baixa transparência? Eu não gosto, você não gosta. E quando a gente fala de dinheiro público, é aí que não tem que ter mesmo, Rômulo. E isso é uma crítica que Arthur Lira fez, porque dizendo que alguns ministros do governo destinaram metade das verbas do ministério só para os seus redutos eleitorais, como se ele mesmo tivesse feito isso várias vezes também. Então fica aquela troca de acusações. E, de fato, você definiu da melhor maneira possível, né? É como se o pai desse o dinheiro para o filho e o filho dissesse, me dá, eu vou gastar no que eu quiser e não me pergunte, porque eu também não vou dizer para onde eu vou usar. Então, o ministro Flávio Dino suspendeu esse repasse até que o próprio Congresso estabelecesse regras que dessem maior transparência ao uso e destinação dessas verbas. E aí gerou um atrito muito grande, porque aqui em Brasília os acordos estão feitos. A eleição vai ser agora no final do semestre, as eleições municipais. Então, no final do semestre agora, outubro. Então, os acordos com relação à liberação de emendas, que estão suspensos atualmente em razão do período eleitoral, já foram firmados e agora esses que são empenhados agora são os que já foram terminados antes do período de proibição de imposição dessas verbas. Então, esses acordos já estavam feitos e estavam prometidos para municípios e estados principalmente, e não puderam ser repassados porque o ministro Supremo impediu liminarmente, e no plenário os ministros do Supremo foram unânimes no sentido de confirmar a liminar de Flávio Dino, ou seja, suspendendo dinheiro para o pessoal. Chegou a esposa e falou, olha, pai, você não vai mandar 100 não, porque a esposa que manda geralmente, mas olha, você não vai mandar mais 100 reais para o nosso filho aqui não, até que ele esclareça para onde ou o que ele vai fazer com esse dinheiro. E aí, fazendo esse paralelo que você fez, Max, houve uma reunião de família, pai, mãe e filho, ontem, no caso aqui, Congresso, Executivo, Legislativo e Judiciário, para definir como vai ser resolvido. Então, a partir de agora, o Congresso tem 10 dias para melhorar esses processos de transparência de destinação dessas verbas, não somente demonstrar a vinculação de um projeto para ser aplicado esse dinheiro, mas também identificar quem está mandando esse dinheiro, porque as chamadas emendas do relator, fica tudo em nome do relator do orçamento, e não se sabe quem que destinou aquela verba para qual local. E se eu não sei identificar, pode ser que vá uma quantidade de verbas maior para o meu estado, para a minha região, eu vou dizer assim, curral eleitoral, essa palavra é um pouco complicada de usar, não é muito retrógrada, mas enfim, o meu chamado curral eleitoral, sem que saiba aqui no Congresso quem mandou, lá não se sabe também, mas sabe que o dinheiro chegou, mas no fundo todo mundo sabe que foi o político que tem mais influência naquela região. Então esses critérios de dinheiro, de verbas, realmente precisavam ser melhorados e o Supremo deu um freio nisso, e o Legislativo reclamou, Lira reclamou, dizendo que tinha dedo aí do Poder Executivo nisso, porque foi o Flávio Dino que deu a decisão, e ficou aquela troca de acusações um pouco branda, mas houve lá no almoço, talvez a sobremesa não deve ter caído muito bem aí para alguns, mas ao final do encontro a informação foi de que havia um consenso possível. Vão manter essas emendas chamadas emendas PIX, que também são problemáticas, mas pelo menos agora o Congresso tem a obrigação de estabelecer regras de informação para onde vão essas verbas e também o destinatário e também quem é que destinou, ou seja, o deputado que destinou essas verbas para algum lugar. E as emendas, outros tipos de emendas, também agora estão vinculadas a obras inacabadas, a obrigação de fazer isso que não existia antes. Há uma porção de obras inacabadas e agora parte dessas emendas vão ser destinadas a essas obras. Ou seja, meus amigos, em resumo, esse almoço não caiu bem para muitas pessoas, mas o que a gente espera de fato é que nós que somos os donos do dinheiro, nós possamos ter um almoço mais tranquilo que eles tiveram ontem com essas emendas e verbas chegando de fato a quem realmente precisa. E assim a gente segue, com certeza mais histórias nos próximos dias e nos próximos meses. Rômulo, muito obrigado pelo bate-papo e pela conversa de assuntos tão importantes para a gente ter conhecimento e, quem sabe, até discutir de forma melhor com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque falar de política, às vezes, é um pouquinho complicado e afasta as pessoas, mas do jeito que você traz para a gente, esclarecedor e bem didático, é legal e
faz todo mundo participar e compreender os assuntos que às vezes são bem complexos. Eu que agradeço, um forte abraço e comemore o aniversário aí por todos nós. Forte abraço. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Dayan. Um abraço. Dayan, a gente vai ficando por aqui então, né? Já passou voando o programa, que teve operação de áudio aqui por Belém. Geraldo Cruz, Marcelo Douglas e apoio da nossa querida Érica Progênio. De volta com o nosso Pautas do Dia, reta final do programa de hoje. Temos uns 5 minutinhos com o nosso programa ainda, o suficiente para continuar conversando com o Rômulo Pinheiro na nossa coluna Conexão Brasília, porque agora vamos falar sobre o caso do ex-ministro Silvio Almeida, lembrando que o Ministério Público do Trabalho abriu inquérito para investigar as denúncias de assédio. Bom, Rômulo, tema quente ainda e tema com bastante repercussão. Pois é, Max. No momento em que surgem, e isso é muito comum acontecer em casos semelhantes, cada vez mais surgem novas informações sobre supostos assédios que o ex-ministro teria propagado. Então, agora uma aluna na universidade alegou que foi assediada em uma banca. Nós tivemos outras informações também, além da ministra Aniele Franco, da secretária Aniele Franco. Nós tivemos outras informações também de assédio, vai ser com certeza apurado. É um caso que, em geral, as pessoas se sentem mais encorajadas quando nós temos uma denúncia pública, e as outras que acabam seguindo o mesmo caminho. É algo que é muito comum acontecer, e isso vai abrir aqui em Brasília uma discussão, Max e Lorena, que estava meio morna há algum tempo, que é a questão do foro privilegiado, porque a gente sabe que o ministro, agora ex-ministro, não tem mais esse foro para discutir as ações aqui no Supremo Tribunal Federal, perdeu essa possibilidade, mas já existem discussões a respeito dessa possibilidade, porque se discute alguns ramos jurídicos aqui de Brasília, de que as situações ocorreram em função do cargo, em razão do cargo, e por essa razão deveria-se, então, recorrer-se a gente chama de foro por prerrogativa de função, que o pessoal conhece como foro privilegiado de maneira mais comum. Então, é uma questão que já estava pacificada no Supremo, o Supremo restringiu bastante o foro privilegiado para evitar que muitas pessoas fossem julgadas pela corte, que não tem estrutura nenhuma para atender uma demanda imensa, e já foi um sacrifício, Max e Lorena, para a questão envolvendo o pessoal lá do 8 de janeiro, mais de 1.300 estão ali sendo julgados pelo Supremo, alguns já foram, inclusive, e eles não têm essa estrutura adequada para fazer oitiva de pessoas, para verificar a execução de pena, porque aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma vara específica de acompanhamento de pena, que nesse caso do pessoal do Rio de Janeiro não está lá no Supremo também. Eles estão centralizando até mesmo a execução dessas penas. Então, a estrutura para isso não tem nenhuma, e desde 2018 já se vem restringindo o acesso ao foro privilegiado nas cortes superiores e no Supremo Tribunal Federal, e agora esse caso pode voltar à tese aqui nos meios jurídicos, exatamente porque o ministro teria, então, em razão do cargo, praticado esses acessos, como você bem comentou, Max. O Ministério Público do Trabalho já está apurando essas informações, já abriu inquérito para apurar. Ao final, vai apontar alguma responsabilidade ou não, mas é dever da investigação proceder isso. O fato é que o ministro, essas condutas geraram um desgaste muito grande no próprio governo, porque nós tivemos, lembrando muito bem, no início do governo Lula, na questão da pandemia, aliás, um pouco depois da pandemia ainda, o ministro Silvio Almeida foi até o Congresso e debateu com muita propriedade ali versões de opositores, ganhou muita notoriedade nesse momento e tinha um peso muito grande na composição do governo, muito respeitado. E, claro, isso manchou a imagem, com certeza, do próprio ex-ministro, mas principalmente do governo, que também não fez muita força para mantê-lo no cargo, já que são acusações graves, e o próprio ministro, o ex-ministro também não se desculpou de alguma forma, informou, inclusive, que vai procurar os meios de defesa, e a gente sabe que isso vai demorar um tempo ainda. Mas todo esse contexto muito grave pode gerar uma reabertura dessa discussão sobre o foro privilegiado. A gente está aqui acompanhando também e vai ficar de olho para trazer as informações sempre aqui para nós nas quartas-feiras. Muito legal. E o governo, federal agiu rápido, inclusive para demitir, agora o ex-ministro. Rômulo, muito obrigado pela conversa. Sempre muito legal conversar com você aqui, tá bom, Rômulo?
Muito obrigado, meu amigo Max Souza, pé gelado. E um forte abraço, Lorena, em Macapá. Tchau, tchau. Eu não ouvi a voz da Lorena, por isso que ela não se despediu. Até mais, Rômulo. Lorena Lima. Tchau, tchau. Agora sim. Tchau, Rômulo. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia, até mais. Agora, Lorena, bora para nossa ficha técnica, operação de áudio por Belém dele, Marcelo Douglas. Operação de áudio aqui por Macapá do Samuel Júnior. Produção Belém, João Vitor Barra. Produção em Macapá, minha Lorena Lima. Gerência executiva, Daniele Pires. E direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação: Max Souza e Lorena Lima.